Fala galera, no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing e a montagem completa de um kit Xeon, passo a passo, com direito a dica bônus para melhorar ainda mais o desempenho. Para isso vamos usar a placa-mãe Mongol X 99D4, uma opção de entrada bem acessível, mas com muito potencial. E olha só, vou fazer uma modificação simples que vai melhorar muito a refrigeração dos VRMs, a ponto de aguentar tranquilo um processador Xeon i5-20680 V4. Essa placa você consegue por menos de R$ 150 em promoções que rolam direto lá no meu canal do Telegram. Se ainda não faz parte, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Como sempre, ela chegou super bem embalada e rapidinho, já usando o programa Remessa Conforme. E uma dica importante: as memórias RAM mais compatíveis com essa placa são as marcas Asgar, Juhor e Jazer. Elas funcionam muito bem e evitam dor de cabeça na hora da instalação. Agora, uma dica simples que vai fazer toda a diferença na temperatura dos VRMs. A ideia aqui é usar um air cooler low profile com uma modificação básica para turbinar o desempenho da refrigeração. Para isso, vou adicionar dois coolers de 90 milímetros e pode ficar tranquilo, a fixação é super fácil. Vamos usar aquelas boas e velhas fitas conhecidas como enforca-gato ou abraçadeiras de nylon, para quem quiser falar bonito. Quem usa Xeon sabe que uma boa gambiarra inteligente faz parte do processo, né? O importante é funcionar bem, com custo baixo e eficiência. Com essa modificação simples, os VRMs vão trabalhar muito mais frios, o que é essencial para rodar processadores parrudos. O processador que tenho aqui comigo é o 2640V3. Irei utilizar dois pentes de 8 GB da Asgard, que podem ser encontradas por R$ 150 ou menos no AliExpress. Também irei utilizar um SSD de 128 GB e um HD de 500 GB. Agora vamos instalar o processador na placa-mãe e esse passo é bem simples. Primeiro, localize a seta no socket da placa-mãe. Geralmente ela fica em um dos cantos do encaixe. Depois, procure a seta correspondente no processador, que indica a posição correta de instalação. Com as duas setas alinhadas, é só encaixar o processador com cuidado, sem forçar. Ele deve se acomodar naturalmente no socket. Uma dica importante: nunca toque nos pinos da placa-mãe ou na parte inferior do processador para evitar danos ou mau contato. Encaixou certinho? Então já podemos seguir para o próximo passo da montagem. Junto com a sua placa-mãe, é bem provável que tenha vindo o suporte para air cooler. Esse suporte é essencial para fixar o cooler corretamente em cima do processador. Mas atenção, em alguns casos, esse suporte não vem incluso, especialmente em placas mais baratas. Se esse for o seu caso, não se preocupe, o suporte é fácil de encontrar e custa bem baratinho. Junto com o suporte, vem 4 parafusos de fixação. A instalação é bem simples, basta posicionar o suporte corretamente na placa-mãe e apertar os parafusos usando uma chave de fenda comum. Não precisa apertar demais. Um aperto firme, mas sem forçar, já é o suficiente para garantir a fixação sem danificar a placa. Feito isso, o suporte já está pronto para receber o air cooler. Agora vamos instalar o SSD NVMe. E esse processo é bem simples. Primeiro, localize o slot M.2 na sua placa-mãe e remova o parafuso que já vem pré-instalado. Em seguida, encaixe o SSD NVMe em um ângulo de aproximadamente 30 a 45 graus, não precisa forçar, ele vai entrar suavemente. Depois de encaixado, abaixe o SSD com cuidado e prenda ele usando o mesmo parafuso que você removeu no início. Pronto, SSD instalado com sucesso e pronto para uso. Agora é hora de conectar a bateria da BIOS. Agora vamos instalar as memórias RAM. E é muito importante prestar atenção no encaixe. Primeiro, verifique a posição correta observando o recorte nos pentes de memória. Ele precisa se alinhar com a trava do slot da placa-mãe. Com a orientação certa, posicione o pente sobre o slot e pressione firmemente com as duas mãos. Até ouvir um clique, as travas laterais vão se fechar automaticamente quando o pente estiver encaixado corretamente. Faça isso com todos os módulos de RAM. E sempre tenha cuidado para não forçar ao contrário. Isso pode danificar tanto o pente quanto o slot. Junto com os kits chineses, é bem comum vir um saquinho de pasta térmica. Geralmente, ele vem junto com a placa-mãe, o air cooler, ou até mesmo com o processador. Então, se você acabou esquecendo de comprar uma pasta térmica separada, pode usar essa que veio no kit, sem problemas, pelo menos por enquanto.
Não precisa exagerar na quantidade de uma pequena gota no centro do processador, já é suficiente. Quando você instalar o cooler, ele vai espalhar a pasta de forma uniforme. E claro, se depois quiser investir numa pasta térmica de melhor qualidade, isso pode ajudar um pouco na temperatura, mas essa de brinde já resolve bem o básico. Uma dica muito útil: recomendo instalar o air cooler antes de colocar a placa-mãe dentro do gabinete. Isso vai facilitar muito o processo, principalmente se o seu gabinete for mais compacto ou tiver pouco espaço para manobrar. A instalação é simples, basta encaixar o cooler nos dois lados do suporte, geralmente pressionando ou travando nos encaixes de cada extremidade. Certifique-se de que o cooler está bem firme e centralizado sobre o processador. E pronto, agora vamos instalar a placa de vídeo. E esse passo também é bem tranquilo. Primeiro, identifique o slot PCI X16 na sua placa-mãe. É o maior, geralmente o primeiro slot logo abaixo do processador. Em seguida, alinhe a placa de vídeo com o slot e pressione firmemente até ouvir um clique. Isso indica que ela foi encaixada corretamente. Tudo certo? Agora vamos conectar os cabos do painel frontal. Primeiro localize na placa-mãe os pinos do painel frontal. A dica aqui é procurar por um pino a mais. Ele serve como referência para você encaixar os cabos na posição correta. Nesta mesma fileira, vamos encaixar o reset SW a ser encaixado. Agora, logo na frente do cabo reset SW, vamos encaixar o cabo Power SW, que é o responsável por ligar e desligar o PC. Assim como o reset, o Power SW também é conectado em dois pinos, então basta alinhar e encaixar com cuidado. Ao lado do Power SW, encaixamos o Power LED e logo atrás você pode encaixar o cabo HD LED. É comum que o cabo Power LED venha dividido ao meio como esse meu, você só precisa encaixar um ao lado do outro. Agora vamos ligar os cabos da fonte de alimentação. Encaixe o cabo de 24 pinos na placa-mãe. Esse é o cabo responsável por fornecer energia para a placa-mãe inteira. Agora vamos conectar o cabo de alimentação do processador, também conhecido como CPU Power. Ele geralmente é um cabo de 8 pinos. Agora vamos conectar os cabos do HD ou SSD SATA, se for o seu caso. Você vai precisar de dois cabos: o cabo SATA de dados, que vai da placa-mãe até o HD, o cabo SATA de energia, que sai da fonte de alimentação. Agora vamos conectar o cabo de energia da placa de vídeo. Nem todas as placas exigem energia extra, mas a maioria das placas de vídeo intermediárias e avançadas precisa de um conector adicional da fonte. Pronto, terminamos toda a montagem do nosso PC e agora é hora de fazer o primeiro teste. Se tudo for instalado corretamente, basta apertar o botão de ligar e o PC deve iniciar de primeira. Mas se o PC não ligar, fique tranquilo. Aqui vão alguns pontos para verificar. Veja se a fonte de alimentação está na posição ON, na chave traseira. Confira se todos os cabos estão bem encaixados, principalmente o de 24 pinos, o da CPU e os do painel frontal foram encaixados corretamente. Se mesmo assim não funcionar, teste em outra tomada ou tente usar outro cabo de energia se tiver disponível. Na maioria dos casos, é só algum detalhe simples que passou despercebido. Faz parte do processo. Neste vídeo, não vou abordar o processo de instalação do Windows, mas quero deixar algumas informações importantes. A maioria dos kits Xeon não é compatível com o Windows 11, com raras exceções. Por isso, o ideal é instalar o Windows 10, que funciona muito bem com esse tipo de hardware. E sim, instalar o Windows é bem simples. Você vai precisar de um pendrive de 8 ou 16 GB. Acesse o site oficial da Microsoft, baixe a ferramenta de criação de mídia, Media Creation Tool. Use a ferramenta para instalar o Windows no pendrive e depois iniciar o PC com ele conectado. Lembre-se, esse processo apaga todos os arquivos do pendrive, então use um que esteja vazio ou faça backup antes. Uma dica importante: evite baixar ISOs modificadas ou ativadores piratas. Isso pode comprometer a segurança do seu sistema com vírus e malwares. Hoje em dia, é possível encontrar licenças reutilizadas de Windows originais por cerca de R$ 75 em sites confiáveis, uma opção muito melhor do que arriscar. Mas claro, essa decisão é sua. O importante é manter seu sistema limpo e funcional. Podemos agora fazer alguns testes básicos de desempenho e temperatura. Para isso, estou utilizando programas como CPU-Z e o HW Monitor para acompanhar temperaturas em tempo real.
Durante um teste de estresse, com o processador rodando a 100% de uso, foi possível notar que a temperatura se manteve abaixo dos 60. Também monitorei a temperatura dos VRMs. Graças à modificação simples que fizemos no começo do vídeo, eles não passaram dos 40 graus. Esses medidores de temperatura não são totalmente precisos, porém tocando nos VRMs, posso sentir que eles estão bem frios. E é isso, galera. Espero que esse passo a passo tenha te ajudado na montagem do seu kit Xeon. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos tutoriais e dicas. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.